Fala, gente boa! Bom, para não perder um velho hábito, né? Mais uma foto vindo da velaria, né? Do lado do fundão do baú, né? Bom, essa aqui é uma foto colorizada, tá? Da antiga escola do Padre Carlos. Infelizmente não aparece a data em que ela foi tirada, tá? É muito, até bastante comum você encontrar fotos dessa escola em livros a respeito da história de Joinville, né? Mas curiosamente, você não encontra fotos, né? Dessa escola batidas de lado, né? A escola de lado. Então essa aqui é a lateral, né? A lateral da antiga escola do Padre Carlos, né? Para vocês. Bom, antes de falar dessa escola, tá? Bom, o Padre Carlos, nenhum livro, infelizmente nenhum livro a respeito da história de Joinville, ele esclarece o porquê de justamente o Padre Carlos ter sido escolhido ter sido escolhido como o primeiro padre da história de Joinville. Nenhum livro esclarece esse motivo. Bom, o fato é que ele nasceu em 16 de agosto de 1833. Bom, mas afinal de contas, de que cidade? Da onde que era natural o Padre Carlos? Não. Bom, o Padre Carlos, ele nasceu em uma cidade chamada Duderstadt. Essa cidade de Duderstadt, na última vez em que a população dela foi contada, isso lá em 2007, portanto, já 16 anos atrás, a população dessa cidade era de 22.383 habitantes. Bom, a primeiro registro que se tem de Duderstadt, dessa cidade, ele é datado do ano de 929. Durante a Idade Média, essa cidade ela teve uma importância muito grande. Ela chegou a fazer parte da Liga Hanseática. Para quem não sabe, a Liga Hanseática era uma associação comercial de cidades que tinham, obviamente, o comércio, uma sua atividade econômica principal. Todas elas, ou praticamente todas essas cidades, eram cidades portuárias. Ou eram cidades portuárias marítimas, ou eram cidades portuárias fluviais, né, de rios, né, porto de rio. Bom, como eu acabei de dizer, durante a Idade Média, essa cidade ela teve uma importância muito grande. Caso eu não esteja enganado, durante a Segunda Guerra Mundial, essa cidade ela foi um dos alvos, infelizmente, né, lamentavelmente, tragicamente, né, dos ataques das forças aliadas. Então ela saiu bastante destruída da guerra. Tudo isso por causa de uma pessoa, né, o Bigodinho, né, mas isso já é outro papo. Bom, uma outra curiosidade ainda a respeito de Duderstadt é que ela fez parte do Reino de Hanover. Esse país, né, o Reino de Hanover, do qual era natural o Padre Carlos, ele existiu entre 1814 e 1866. Equivale hoje, em boa parte, ao estado alemão da Baixa Saxônia, cuja capital é a própria cidade de Hanover, e em parte ele equivale hoje a parte do território da Holanda. Bom, outra curiosidade, uma última curiosidade sobre o Reino de Hanover, é que até 1837, o rei de Hanover também era o rei da Inglaterra, na verdade o monarca do Reino Unido. Então, o monarca do Reino Unido, que vale, para quem não sabe, o Reino Unido, né, seria a soma seria Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte. Isso é o Reino Unido. Todo mundo confunde com a Inglaterra. Não, o Reino Unido não se resume à Inglaterra. O Reino Unido são essas quatro nações que eu acabei de mencionar. Então, o monarca britânico, o monarca desse país, o Reino Unido, ele também era o rei de Hanover, isso até 1837. Era uma espécie de um protetorado, um pedaço do Reino Unido na Alemanha, vamos dizer assim. Então, foi desse país, desse lugar, que saiu, né, do qual era procedente o Padre Carlos. Uma coisa que faltou mencionar no vídeo anterior é que o Padre Carlos ele veio ao Brasil com o seu irmão, que era o Franz. O Franz ele não seguiu a carreira religiosa. Bom, o padre, como eu tinha mencionado até em vários vídeos, cidades que hoje são São Bento do Sul, Campo Alegre, Jaraguá, Corupá, parte de Massaranduba, Xireder, Guaramirim, parte de Araquari. Então, todas essas cidades que eu acabei de mencionar, elas chegaram a fazer parte do território de Joinville.
Consequentemente, todos esses lugares que eu acabei de citar, eles faziam parte da paróquia de Joinville. Então, praticamente até os últimos dias de vida, o padre Carlos, ele percorria esses lugares, pasmem, a pé. Sim, ele percorria tudo a pé. E pelo que se descreve, pelos relatos da época, o padre Carlos ele tinha uma atuação social bastante intensa. Então era muito comum a participação do padre Carlos, principalmente em sociedades culturais. Inclusive o padre Carlos foi um dos fundadores da Zengbund. A Zengbund, esse nome, esse verdadeiro palavrão, significa Liga dos Cantores. Foi uma das primeiras entidades culturais criadas pelos, entre aspas, alemães em Joinville. Eu digo entre aspas alemães, porque, como todos vocês sabem, a Alemanha, como um país unificado, ela só foi surgir em 1871. Mas, voltando, o padre ele acabou recebendo, né, sofrendo uma advertência de um dos superiores dele para que ele deixasse de participar de atividades sociais. Não sei o porquê do motivo dessa advertência, mas o fato é que o padre Carlos, não restava outra alternativa ao padre Carlos do que seguir essa advertência, né? Seguir essa ordem. Né? Então, a partir de então, durante praticamente todo o restante da vida, o padre Carlos ele se tornou uma espécie de um eremita. Então, ele ficou totalmente, a partir dessa época, né? A partir dessa advertência, ou melhor dizendo, o padre Carlos ele passou apenas a se dedicar tanto ao sacerdócio e ao magistério. Bom, a primeira escola pública de Joinville foi criada justamente pelo padre Carlos, isso em 1858. A princípio, essa escola surgiu como uma escola particular, né? E mais tarde ela se tornou pública. Bom, essa escola, criada em 1858, ela mudou de sede, mudou de local diversas vezes. Para quem não sabe, no local onde hoje existe a agência central do Banco do Brasil, ali no centro, naquela ruazinha, rua Luiz Niemeyer, ali funcionou um prédio, um sobrado, que durante muito tempo foi a sede da colônia Dona Francisca. Ali era uma espécie de uma segunda prefeitura, inclusive a prefeitura propriamente dita funcionou nesse local que eu estou mencionando durante praticamente 30 anos. Isso de 1869 até 1898. E nesse local que eu estou mencionando, ali foi o primeiro local em que funcionou essa escola, fundada pelo padre Carlos. Como a própria colônia, Joinville, vinha crescendo muito, a escola do padre ela se tornou pequena demais. Então, o que o padre fez? O padre Carlos fez em 1879, ele lançou uma campanha de arrecadação de fundos para que se construísse um novo prédio, uma nova escola. Estima-se que cerca de 5 contos de réis foram arrecadados durante essa campanha. 5 contos de réis, naquela época, em 1879, era muito dinheiro. Inclusive, chegou um circo que estava acampado em Joinville, na época, lá em 1879, ele acabou doando parte dos lucros dos seus espetáculos para essa campanha de arrecadação de fundos. Inclusive, chegou a ocorrer um espetáculo pirotécnico. Então, o dinheiro que se arrecadou com o ingresso, com a venda de ingressos, para esse espetáculo pirotécnico, também foi doado para essa campanha de arrecadação de fundos do padre Carlos. E em 1880, foi lançada a pedra fundamental dessa escola, desse prédio, que eu acabei de mostrar, que eu mostrei ali no início do vídeo. Em janeiro de 1882, a nova escola do padre Carlos, ela começou a funcionar. O curioso é que esse prédio que eu acabei de mostrar a vocês, ele só foi totalmente concluído em 1898. Então, do lançamento da pedra fundamental até a conclusão, levaram-se praticamente 20 anos. Para quem não sabe, esse prédio, que foi durante muito tempo a escola do padre Carlos, durante praticamente 40 anos, de 1936 até 1974, ali funcionou ao mesmo tempo
a sede da prefeitura e a sede da Câmara de Vereadores. E como é sabido, esse prédio ele veio a ser demolido em 1974 para que se abrisse a Avenida JK, né? Apesar de, na época, né, lá em 74, ter havido muitos protestos, não adiantou de nada. Isso veio abaixo e o que restou foram memórias e fotos como essa que eu mostrei para vocês lá no início do vídeo. Uma outra coisa é que o padre Carlos, ele mal tinha chegado em Joinville e ele acabou abençoando a pedra fundamental daquilo que viria a ser a igreja matriz da cidade. Embora as construções dessa igreja elas tenham iniciado ainda em 1857, ela só foi oficialmente inaugurada, caso eu não esteja enganado, em 9 de dezembro de 1867. Né? E ela fez, infelizmente, burramente, diga-se de passagem, ela foi demolida em 1963, né? Isso é a antiga igreja matriz da cidade, antiga igreja matriz de Joinville. Uma última curiosidade, que não tem muito a ver com o padre, mas é que eu achei bastante interessante para dizer a vocês, falar a vocês, tá? É que em 1857, ou seja, no mesmo ano em que chegou o padre, em 7 de dezembro de 1857, foi enviado um ofício ao então governador da então província de Santa Catarina, um ofício com 120 assinaturas pedindo a emancipação política de Joinville, né? Isso já em 1857. Então, Joinville, embora tivesse apenas 1.700 habitantes em 1857, ela vinha crescendo a um ritmo bastante espantoso até. Tanto que já haviam pedido para que ela fosse desmembrada, emancipada de São Francisco. E isso só veio acontecer em 1869. Então, 12 anos antes de Joinville se tornar um município, um município se emancipar de São Francisco, já havia um anseio, já havia um movimento para que isso ocorresse, né? Então esse foi o cenário, né? A Joinville, a então colônia Dona Francisca, que o padre Carlos encontrou em 1857. Uma outra, bom, esse vídeo já está bem longo, e como ele já está bem longo, eu tenho mais coisas interessantes a dizer para vocês. Mas isso, obviamente, fica para o próximo vídeo. Então, aguardem!